Meus amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 4. Vamos ler dos versos 1 ao 12. Atos, capítulo 4, versos 1 a 12. E eu peço que após a leitura você permaneça com a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição da palavra de Deus. Está assim registrado na Escritura. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que esse está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Ó Espírito Santo, ilumina nossa mente, ilumina a mente dos irmãos e irmãs que estão presentes, aqueles que ouvirão, assistirão esse vídeo no futuro, para que todos entendamos a Tua palavra e, cheios dessa palavra, possamos compreender os Teus desígnios para frutificarmos no Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nossas exposições no livro de Atos continuam e o tema geral que nós demos, a soberana vontade de Deus e a ação do Espírito Santo na vida da igreja. E nesse capítulo 4, os versículos 1 a 22, nós vamos perceber a igreja cheia do Espírito Santo sob ataque. Nós vamos ver hoje essa igreja cheia do Espírito Santo enfrentando a oposição. E o tema para nossa mensagem de hoje: como enfrentar a oposição. Versículos 1 a 12, que nós acabamos de ler. Só para a gente lembrar um pouco, estamos agora na sequência narrativa de Lucas, após a cura de um homem coxo, um paralítico, de nascença, com mais de 40 anos de idade, em que todos os dias era colocado à porta do templo, a porta formosa, para mendigar. Mas nesse dia, Pedro e João entrando no templo, vem aquele homem, e Pedro deixa muito claro, é no nome de Jesus, o Nazareno, que esse homem foi curado. E agora a multidão se aglomerou. E provavelmente, como nós dissemos, deve ter sido, como Lucas relata,
no Pórtico de Salomão, que era um alpendre do templo grande, onde caberia a multidão que, ouvindo a palavra, veio a converter-se, ou ser alcançada pela graça de Deus. E agora, mais uma vez, Pedro está lá, depois da cura do homem, Pedro está pregando no templo, e diz o texto que a multidão se aglomerou, e esse é o segundo sermão de Pedro, se você acompanhar a narrativa cronológica de Atos. E agora diz o texto no versículo 4, que essa multidão aglomerada, após ouvir o sermão de Pedro, o que é que acontece? Cresceu 5.000 homens. Nós vamos explicar mais para frente o que é esses 5.000. Há duas interpretações para essa parte do texto. Só que agora Lucas relata uma reação imediata do sinédrio, da liderança religiosa da época. E, meus amados, preste atenção nisso. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tanto atrai as almas para ouvir a mensagem, como também atrai oposição. É isso que Lucas relata para nós, é isso que acontece na história da igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vai atrair as almas para Jesus, mas também vai atrair a oposição do mundo. E, meus amados, veja que Lucas registra que enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, ou seja, enquanto Pedro estava pregando, e João também, o que é que acontece? Chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Ou seja, as autoridades chegaram e prenderam os apóstolos e ameaçaram os apóstolos. Contudo, longe de se calarem ou de calarem a sua voz, eles anunciaram ainda com mais intrepidez o nome de Jesus. E para a gente entender que ninguém, nenhuma instituição, nenhum soberano pode deter os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém? Ninguém, nenhuma instituição, por mais elevada que seja, nenhum soberano, por mais soberano que se ache, não pode deter uma igreja cheia do Espírito Santo. Ninguém pode intimidar uma igreja cheia do poder do alto. E, meus amados, esse texto todo do capítulo 4, nós dividimos em duas partes, 1 a 12, depois 13 ao 22. Nós vamos entender como isso acontece com essa igreja. Os apóstolos Pedro e João, aqui, são os que protagonizam a primeira oposição à igreja. São eles. E eles vão mostrar que essa oposição a eles vai continuar na história da igreja. E nós vamos aprender algumas lições importantes sobre como enfrentar a oposição à igreja. Primeira coisa, meus amados, que a gente precisa aprender nos versículos 1 a 4, é que a oposição vai surgir quando agirmos em nome de Jesus. Vai surgir a oposição. Note que diz, falavam ainda eles, ou seja, enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Na versão Almeida Revista e Atualizada diz, sobrevieram estes que é citado aí. E quem são esses? Os sacerdotes eram os encarregados de conduzir o culto a Deus e oferecerem o sacrifício pelo povo. O capitão do templo era também um sacerdote, mas cuidava da boa ordem do templo. Era ele que era como o chefe da guarda do templo, ele era um oficial. Ele era a mão direita do sumo sacerdote, era o capitão do templo. A tarefa dele especial era vigiar a manutenção da ordem dentro do templo. E chegaram os saduceus também. Quem eram esses? Um grupo de sacerdotes que eram originários de um sumo sacerdote chamado Zadok.
Você vai encontrar isso lá no livro de Ezequiel, capítulo 40, versículo 46, 44, 15, 16 e 48, 11. Você vai ver que Ezequiel fala desse Zadok como sendo originário desse grupo de saduceus. Eles exerciam o controle sobre os demais sacerdotes e tinham a razão para isso. Eles tinham autoridade política, porque eles pertenciam à classe rica e aristocrática. E eles não eram muitos, mas eram poderosos e de grande influência. Então vejam, Lucas registra que chegaram lá, enquanto os apóstolos ainda pregavam, 3 aspectos da sociedade: o aspecto político, os saduceus; o aspecto religioso, os sacerdotes; e o aspecto militar, o capitão do templo. É isso que acontece com a igreja. Hoje ainda, quando a igreja se levanta para anunciar o nome de Jesus, vai se levantar a religião, que é oposta à mensagem bíblica. Que religião é essa? A religião oficial que tem nos países afora. Porque a mensagem do evangelho é maior do que a religião. Então a religião se levanta. Vai se levantar o poder político, aqui na figura dos saduceus, e vai se levantar o poder militar. Ou seja, religião, política e militarismo se juntam para afrontar e para perseguir a igreja. Oposição à igreja. Aí vejam que o texto diz no versículo 2, ressentidos. Quem estava ressentido? Os saduceus, os sacerdotes e o capitão do templo, a liderança religiosa. E eles, portanto, estão ressentidos porque, vejam a razão, porque os apóstolos estavam ensinando e também anunciando a ressurreição em Jesus. A ressurreição dentre os mortos. 2 destaques aqui para a gente fazer. Primeiro é que eles não eram indicados pela religião para ensinar. Só os sacerdotes ou os escribas era quem ensinavam, e os rabinos. Agora estão 2 homens que dizem ser seguidores de Jesus, um que foi morto há pouco tempo, algumas semanas atrás, e eles dizem que foi ressurreto, estão agora ensinando. Não pode. E eles ficaram, portanto, ressentidos. Mas não só isso. Por que Lucas destaca a questão dos saduceus? E porque os saduceus não criam na ressurreição dos mortos. Então, lógico que eles se opuseram, porque a mensagem dos apóstolos é a mensagem de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então, chegou a oposição a esses apóstolos. Ou seja, esses saduceus, eles integraram-se ao sistema romano e adotaram essa atitude de colaborar. Isso é a questão política. Na questão teológica, eles criam que a era messiânica já havia iniciado, desde o período dos Macabeus. Que período é esse? É o período que chama intertestamentário, entre o Antigo e o Novo Testamento, não tem registrado na Bíblia, não é? Houve a revolta dos Macabeus, que tomaram o poder por algum tempo. E eles entendiam, os saduceus, que nessa revolta dos Macabeus, e Macabeus I, que assumiu o reinado de Israel por esse tempo, eles acreditavam que ali estava o início da era messiânica. Portanto, não estava à espera de um Messias, que os discípulos, João, os apóstolos Pedro e João, estavam a anunciar. Então, isso causou ressentimento na vida deles. Os saduceus, meus amados, eles criam somente no Pentateuco, só nos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, só nesse. Os outros livros eram secundários e não acreditavam na doutrina da ressurreição. Na verdade, os saduceus, eles tinham Jesus como ameaça e a mensagem dos apóstolos como ameaça, porque eles eram liberais. Não acreditavam em anjos, nem em espíritos, e muito menos na doutrina da ressurreição. E esse era o tema central da mensagem dos apóstolos.
Todo o livro de Atos vai mostrar isso para nós. Portanto, ficaram indignados, ficaram furiosos. Na nossa linguagem popular, nossa aqui nordestina, ficaram doidos de ira. Porque os apóstolos estavam ensinando e não podiam, e estavam ensinando uma doutrina que eles não aceitavam, que era a ressurreição dentre os mortos. O que é que acontece então? Lucas continua a sua narrativa, diz o texto, versículo 3, prenderam e os recolheram ao cárcere, até o dia seguinte, pois já era tarde. Meus amados, vamos entender essa questão aqui. A prisão, algo muito claro para nós, o motivo foi que eles ficaram ressentidos com os apóstolos, mas agora eles prenderam e recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Volte lá os seus olhos para Atos 3:1, que diz: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. As portas do templo se fechavam por volta das 4 horas, depois do sacrifício da tarde. Então, se eles estavam nesse espaço de tempo, entre as 3 e as 4, pregando, e Lucas registra que eles prenderam até o dia seguinte, pois já era tarde, significa que esses apóstolos ficaram aproximadamente 12 horas presos. 12 horas presos, porque só no dia seguinte, ou seja, depois das 6 da manhã, quando começava o dia para os judeus, é que eles foram ser ouvidos pelo Sinédrio. Então, meus amados, entendendo isso, Lucas registra com muita propriedade. Agora, vejam o destaque que Lucas dá no versículo 4. Houve a perseguição, houve a oposição, mas Lucas coloca aí uma conjunção adversativa. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram. Ou seja, mesmo diante da oposição da liderança religiosa da época, pregaram o evangelho de Jesus. Jesus está vivo, foi ressurreto dentre os mortos, e ele tem poder para salvar. E mesmo diante da oposição, os que ouviram a palavra creram. Isso é uma lição para nós. Qual seja, a perseguição nunca impediu o crescimento da igreja. Louvado seja Deus por isso. Quanto mais a igreja é perseguida, mais avança no poder do Espírito. Mais uma vez, queridos, nenhuma ameaça pode deter os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E aqui vamos entender essa referência ao número de homens que aqui é relatado, não é? E Lucas diz que subiu o número desses homens a quase 5.000. Veja que Lucas se refere a apenas homens. Por que isso? Veja o capítulo 5 e o versículo 14. Atos 5, 14. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. Mas aqui, Lucas registra somente o número de homens. O que é que a gente entende? Se a cifra de 5.000 engloba tanto homens quanto as mulheres, o que é que a gente pode entender? Que em poucos dias, lá do dia de Pentecostes até agora, poucos dias, a igreja passou a ser aproximadamente 1/4 da população de Jerusalém. Porque historiadores dizem que Jerusalém nessa época tinha por volta de 20.000 habitantes. Então, se era 5.000, agora na igreja, 1/4 da população pertencia à igreja de Cristo. Números que devem chamar a nossa atenção. Meus amados, isso só é possível porque o crescimento espantoso assim da igreja só é possível mediante a obra do Espírito Santo. Olhe que Lucas registra que esses apóstolos foram cheios do Espírito e, portanto, pregaram a palavra de Deus. Agora, lá no discurso de Pentecostes, 3.000.
e aqui quase 5.000. As duas interpretações, ou que aqui foi mais 2.000 e passou a ser 5, ou que aqui foi 5.000 mesmo. Então 5 com 3 lá, 8.000. Já aumentou o número, né? São as duas vertentes que alguns interpretam. Eu prefiro ficar com essa que aqui aumentou mais 2.000, fazendo assim 5.000. É meu entendimento pessoal, mas há alguns que pensam diferentemente e nós respeitamos. Seguindo a narrativa de Lucas, versículos 5 a 12, o que é que a gente precisa entender? É que a oposição tem de ser enfrentada com a autoridade do Espírito Santo. Volte às páginas de sua Bíblia para o livro de Lucas, capítulo 12. Lucas 12, versículos 11 e 12. Lucas 12, versículos 11 e 12. Palavras de Jesus. Quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupe quanto à maneira que irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. Promessa de Jesus cumprida agora aqui na vida de João e de Pedro. Não se preocupe, vocês vão falar na autoridade do Espírito. Ou seja, é isso que está acontecendo com Pedro e João perante o sinédrio, ou as autoridades do sinédrio. Aí vejam o que diz aí, versículo 5. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Ou seja, aqui está o sinédrio reunido. E vejam, o sinédrio era composto por 70 membros, mais o sumo sacerdote. Então, 71 que se reuniam para dirimir, julgar as causas do povo judeu. O sumo sacerdote era sempre o presidente do sinédrio. E, logicamente, os apóstolos Pedro e João não esperavam uma justiça desse tribunal. Até porque é esse mesmo tribunal que contratou falsas testemunhas para sentenciar Jesus à morte. É o mesmo tribunal. E se você lembrar um pouquinho, lá, veja que aqui diz no dia seguinte, porque o sinédrio não se reunia à noite. Lembra-se de algum julgamento que foi à noite? O julgamento de Jesus foi à noite, já entrando para a madrugada. Portanto, tivéssemos lá um bom advogado, um Caio, uma Beatriz, dizia: esse julgamento é ilícito. Mas por que não teve um advogado para dizer que o julgamento era ilícito? Porque era propósito de Deus. Simplesmente assim. Agora, diz aqui, no dia seguinte, então se reuniram lá. E o que é que está incomodando esses líderes? Era a pregação de Pedro e João, mas também a cura do coxo, a cura milagrosa. Perturbou profundamente a liderança religiosa de Jerusalém. Mas por quê? Uma simples cura. Só que, meus amados, essa cura do coxo que nós vimos, né, há domingos atrás, lá no capítulo 1, ela foi diferente. E por que foi diferente? Porque foi notória, pública e irrefutável. Ainda que quisesse esconder, mas não dava, porque todo mundo conhecia aquele homem lá. 40 anos que ele estava à porta do templo. Então, quem adentrava ao templo, os que iam todos os dias oferecer seus sacrifícios, fazer as orações, conhecia aquele homem. Não tem como negar isso. É ele mesmo que está curado aí andando. Ela foi pública. Portanto, é irrefutável. Mas a questão é, de onde vinha esse poder? Qual era a fonte tão extraordinária desse milagre? Estavam confusos e perplexos a liderança. E sabiam que algo diferente
infrequente, não era frequente isso. Havia acontecido, mas eles não tinham explicações. E, como eu relatei, por isso que Lucas registra no dia seguinte, porque o Sinédrio não podia se reunir depois da hora dos sacrifícios, ou seja, depois de 4 horas da tarde, o Sinédrio não se reunia mais. Até porque estava chegando ao fim do dia, terminava às 6 da tarde. Então não podia se reunir. Então fizeram isso. Aí observe o que é que acontece agora. Eles vão colocar os apóstolos e perguntar por isso. Em nome de quem? Ou com que poder vocês fizeram isso? Agora observe, no versículo 6, Lucas chama a atenção de quem está lá. O sumo sacerdote Anás, e Lucas diz, com Caifás, que era o sumo sacerdote anterior, e portanto não poderia mais estar lá, mas está, porque era um saduceu, provavelmente de boa posse, condição financeira, era da aristocracia judaica, e era alguém influente. Ele permaneceu, porque Anás é seu genro. Então ficou tudo em família. Então Caifás está lá presente também. Na verdade, Caifás era quem dava as ordens para as definições, mesmo sendo Anás o sumo sacerdote. E então agora eles, reunidos, vão colocar os apóstolos diante deles e perguntaram, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? A revista atualizada diz assim, e pondo-os perante eles, os arguíram, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Ou seja, note, meus amados, Pedro, João e o mendigo coxo estão lá diante deles. Os 3, diante do sinédrio. E a astúcia desses homens é notória, porque eles perguntam, com que poder ou em nome de quem Pedro e João curaram aquele homem? E aí nós vamos ver a resposta magnífica de Pedro e de João. Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, e vai continuar. Veja, meus amados, que como é que Pedro e João enfrentaram essa oposição. É muito claro o que Lucas diz. Veja mais uma vez. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Esse foi o segredo para enfrentar a oposição. E continua o texto. Lhes disse, autoridade do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Meus amados, quando a gente lê esse discurso, essa pregação, essa defesa de Pedro, a gente deve lembrar a quem ele está se dirigindo. A quem é que Pedro está se dirigindo? A pessoas que têm influência. Observe que o que Pedro vai dizer é uma demonstração de coragem, de despreendimento, de ousadia para alguns. Ele falou diante de uma audiência composta pelos homens mais ricos da região e da religião, os mais intelectuais e os mais poderosos. Mesmo assim, Pedro, um pescador da Galileia, esteve diante deles muito mais como juiz do que como vítima. Porque note, Pedro começa falando para eles, cidadãos, ou irmãos, ou vocês que estão reunidos, autoridades, vocês estão questionando o benefício que nós fizemos a esse homem que está aqui curado. E foi no nome de Jesus, Cristo, o Nazareno. Aí Pedro agora passa a acusá-los. Observem,
a quem vocês crucificaram. Ou seja, Pedro, portanto, cheio do Espírito Santo, é capaz de dizer essa verdade diante das autoridades. Note que Pedro e João sabiam que o julgamento não seria propício para eles, mas mesmo assim, Pedro não tem medo de dizer a verdade, de dizer, foi no nome de Jesus Cristo Nazareno, para salientar de onde ele veio, que vocês crucificaram. Foi no nome dele que ele foi curado. Meus amados, Pedro sabia com muita consciência que arriscava sua vida nesse momento. Mas, meus amados, acontece que a resposta de Pedro trouxe uma reviravolta no caso, que estava sendo levado, conduzido pela liderança como se fosse um crime. E Pedro mostrou que aqui foi um ato de misericórdia com aquele mendigo coxo, e não um crime contra a religião de quem quer que fosse. Aí Pedro salienta, se vocês querem entender como crime vocês cometeram, que foi crucificar Jesus, o Nazareno. Meus amados, é importante que a gente aprenda isso com a narrativa de Lucas, destacando essa coragem de Pedro. O teólogo americano Marshall diz o seguinte: a igreja não pode obedecer a ordens no sentido de renunciar à sua atividade mais característica. Qual é? O testemunho do Senhor ressurreto. Embora deva pagar o preço de recusar o silêncio. Ou seja, Marshall está dizendo, a igreja não pode ficar em silêncio para anunciar que Jesus está vivo. Foi ressurreto dentre os mortos. Ainda que saiba que o preço de não ficar em silêncio é grande. Isso foi com Pedro e João, isso é conosco agora. Observe que logo depois que Pedro faz a acusação para a liderança, Pedro acrescenta, vocês o crucificaram, a quem Deus, que eles acreditavam, ressuscitou dentre os mortos. Isso incomodou demais. E note, aí Pedro diz, é em seu nome desse Jesus Nazareno, que foi crucificado, mas está vivo, que esse homem está curado na presença de vocês. Portanto, Pedro não mediu esforços para dizer a verdade da mensagem do Evangelho. Cristo ressurgiu dentre os mortos. E é por isso que ele pode operar essas maravilhas. Pedro, portanto, exalta a Jesus nesse versículo 10. E meus amados, olhando para o contexto, o que mais o inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus, deseja é que nós façamos o contrário, que não testemunhemos que Jesus foi ressurreto dentre os mortos e que, portanto, tem a capacidade para salvar. E na hora do sofrimento, como Pedro e João estavam aqui agora, a primeira pergunta não é o que fazer para ficar livre do sofrimento, mas o que fazer para que nessa situação o nome do Senhor seja glorificado. Isso deve ser a nossa atitude, porque o propósito último das nossas vidas é glorificar a Deus. Agora veja, Pedro vai, portanto, dizer, olha, este Cristo, Jesus, o Nazareno, é o Cristo, o Messias. Também uma doutrina que os saduceus não acreditavam e nem aceitavam. E aí Pedro vai dizer, ele foi prometido como Messias e veio como Messias. E vocês o crucificaram, mas Deus, em todo o seu poder, o ressuscitou dentre os mortos. E aí Pedro continua na defesa de Jesus, versículos 11 e 12. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Mas ele veio a ser a pedra angular. Ou seja, vocês rejeitaram a pedra principal. E vocês eram os construtores, eram vocês que tinham que salientar isso. Vocês foram designados como povo, o povo de Deus, os judeus, para
mostrar Jesus como pedra principal, mas vocês não o fizeram. E agora, Pedro mostra o tamanho do pecado deles. Crucificaram Jesus, porque o rejeitaram como pedra angular. Ou seja, a pedra que dá sustentação a toda a construção. E quando a gente vai fazer uma construção, tem que fazer um alicerce, né, bem feito, com pedra, com fundação, tem lá a pedra principal. Lá no contexto, as casas não eram como as nossas, né? Com tijolos e depois o reboco, etc. Era feito pedra sobre pedra. Então tinha a pedra principal que ia sustentar as outras pedras. E é interessante que Pedro salienta isso para esse povo. Venha comigo para a primeira carta de Pedro. O próprio Pedro escreveu. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5. Primeira Pedro 2, 4 e 5. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. A pedra angular, a pedra que foi rejeitada por essa liderança. Ou seja, aqueles que deveriam edificar o povo de Deus, foram os que rejeitaram a Jesus. Um outro teólogo, Werner de Boer, diz o seguinte: a defesa de Pedro se transforma em anúncio direto. O réu se torna uma clara testemunha, o acusado passa a ser o acusador sério. Poder do Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a falar. Ou seja, o Espírito Santo, portanto, é quem nos capacita para anunciar as verdades do Evangelho. Vocês rejeitaram a pedra angular e, por isso, vocês estão distantes e se rebelaram contra o Cristo, o Messias, o prometido de Deus. Agora, meus amados, observe o versículo 12. Eles rejeitaram aquele que é o único que pode salvar o pecador. Fica claro no versículo 12. Pedro vem falando de Jesus, aí diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Observe que Pedro está dizendo aqui que não há outro meio pelo qual devamos ser salvos, a não ser por Jesus. E note que Lucas, muito precisamente, coloca dois aspectos. Qual seja, não há nenhum outro. E depois não há nenhum outro nome. Agora observe o detalhe de Lucas nas palavras de Pedro. Pelo qual importa que sejamos, eu estou incluído também. Porque Pedro muito bem dizer, importa que vocês sejam salvos, mas que nós sejamos salvos. Ou seja, só e somente só por meio de Jesus, o Cristo de Deus, é que o pecador pode ser salvo. Não está em nossas mãos a salvação, mas nas mãos de Deus e na pessoa de Jesus Cristo, o único nome que tem todo o poder para salvar. John Stott, um outro teólogo inglês esse, diz que Pedro passa da cura à salvação, passa do particular ao geral. Ele vê a cura física de um homem como a ilustração da salvação que é oferecida a todos em Cristo. E aí Lucas registra duas negativas, né? Nenhum outro e nenhum outro nome. Não adianta você buscar nenhum outro, não.
porque não há, nem também buscar nenhum outro nome, porque não existe. Só em Jesus há salvação. Louvado seja o nosso Deus por isso. A sua morte e ressurreição, a sua exaltação e autoridade, fazem de Jesus o único Salvador, o único que possui as qualidades ou as qualificações para salvar o homem. Meus amados, eu estou convencido pela palavra de que esse discurso de Pedro e a sua defesa perante o Sinédrio, ela se deu há 2 milênios atrás, aproximadamente. Mas ela é de um cunho atual impressionante. Há muitos irmãos nossos espalhados pela face da terra, sendo julgados, porque anunciam que salvação só em Jesus. Salvação só em Jesus. Eu quero concluir com algumas lições e aplicações para nós, à luz desse texto. Primeiro, quando você, quando eu, quando nós nos levantarmos para falar de Jesus, tanto podemos e teremos oposição, é isso que o texto nos diz, quanto também veremos pecadores reconhecendo e recebendo a salvação em Cristo Jesus. Então, somente não desanimemos, continuemos a anunciar. Vamos ser perseguidos, vamos ter oposição, mas vamos ter aqueles que vão receber essa palavra, e como diz o texto aí no versículo 4, creram quando ouviram a palavra. Haverão esses também. Ou seja, a não desanimar diante da oposição. Afinal, ninguém vai se opor a quem está inerte ou improdutivo. Mas quando eu e você, quando nós estivermos produzindo para o reino, provável que nós tenhamos oposições. Segunda lição e aplicação que eu enxergo no texto é que a prisão de Pedro e João é o cumprimento da profecia de Jesus. Ele prometeu que o Espírito Santo é quem falaria por nós em situações adversas. Nós lembramos lá em Lucas 11. Não se preocupe. Quando você estiver diante da sinagoga, de governadores e de líderes, o Espírito Santo vai falar por vocês. Ou seja, não é que nós deixamos de sermos quem somos, mas o poder do Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo como Pedro, nos dará ousadia, coragem e as palavras que nós precisamos dizer diante de quem estiver nos julgando, ou sendo oposição a nós. Mas precisamos estar cheios do Espírito Santo, como diz a palavra de Deus. Terceira lição e aplicação para nós. Aproveitar, meus amados, a liberdade que temos ainda em nosso país, para nos reunir, como nessa noite, para anunciar o Evangelho. E por que aproveitar essa oportunidade? Ainda temos isso, porque há sinais muito claros de que isso vai mudar, não só no Brasil como no mundo, e tem mudado já em alguns lugares. Por exemplo, a secularização tem sido um empecilho para pregar o Evangelho. Leis que são a cada dia promulgadas. Nós estamos sendo jogados para fora da esfera pública. Em que sentido? Eu e você, como cristão, já não pode mais se posicionar. Se você estiver no local público e estiver numa conversa com outras pessoas, e se tocar no assunto ideologia de gênero, por exemplo, se você der sua posição de cristão, você é jogado para escanteio. Já não vai ter a você falar assim por causa da sua religião. Se você se posicionar contra práticas sexuais erradas, segundo a Escritura, você é jogado para a periferia. Estamos sendo tirados da arena pública, já não há mais espaço para debates das Escrituras. Isso acontece nas escolas, universidades, conversas informais entre amigos,
Quando você começa a falar de Jesus, ele diz: é porque você só pensa nisso. Eu penso diferente. É você que quer dizer isso porque é a sua religião. Isso, meus amados, são sinais claros que estamos passando por essas mudanças. E deixe-me dizer para vocês, isso vai aumentar. Isso vai aumentar a cada dia. Mas quarta lição e aplicação para nós. Aquele que é cheio do Espírito Santo, primeira coisa, enfrenta a oposição com intrepidez. Ele confia no nome e no poder de Jesus Cristo, o Messias. Segundo, quem está cheio do Espírito Santo, deixa em evidência a sua vida evidenciada pela pessoa de Jesus. O Senhor Jesus aparece na sua vida, e Ele aparece porque você demonstra quem é, porque está cheio do Espírito Santo. E há um cântico muito bonito, que diz que a beleza de Cristo se veja em mim. Oh, meus amados, como precisamos cantar esse cântico todos os dias, que a beleza de Cristo se veja em mim, mas para isso é preciso que eu esteja cheio do Espírito Santo, para que as pessoas olhem para nós e vejam a beleza de Cristo, o Cristo glorificado. E aí a gente pode perguntar, será que temos deixado evidente que a beleza de Cristo está em nós? E se evidencia em nós? Esse é um desafio para nós. Quinta lição e aplicação para nós, é que o meio que Deus usou para a salvação dos 2 ou 5 mil, alguns vão dizer, foi a cura. Não foi. Observe aí o que é que está dito lá. Porém, muitos dos que ouviram a palavra, creram, subindo o número desses homens a quase 5 mil. Observaram? A cura do homem coxo foi como que algo que atraiu a multidão. Mas essa multidão que foi atraída para ficar naquele alpendre chamado Porte de Salomão, ouviu a palavra. E qual foi essa palavra? Pedro pregou no templo que Jesus, que foi crucificado, foi ressurreto ao terceiro dia. Foi essa palavra que impactou essa multidão. O que é que isso significa para nós? Os apóstolos, cheios do Espírito Santo, pregaram a palavra de Deus. Essa deve ser também a nossa meta, ser cheios do Espírito Santo, para testemunhar do Evangelho de Jesus. Amém? Sexta e última lição e aplicação para nós, é a exclusividade de Jesus para a salvação. Não há nenhuma pessoa, não há nenhum nome, é o que o texto diz para nós, nenhum meio, a não ser a pessoa bendita de Jesus, o Filho de Deus. Não há expoentes religiosos, nem os líderes das religiões mais conhecidas do mundo, nem Buda, nem Maomé, nem os santos que a Igreja Católica coloca, nem Maria, a mãe de Jesus, nem Madre Teresa de Calcutá, nenhum destes, nenhum pastor, nem sacerdote, nenhum destes, somente Jesus. Porque diz o texto claramente para nós, e não há salvação em nenhum outro, nenhuma outra pessoa, porque debaixo do céu não existe nenhum nome, outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Portanto, essa lição da exclusividade de Jesus para a salvação deve ser clara para nós, em nossas vidas, e para anunciarmos que só na pessoa bendita de Jesus, o Filho de Deus, há salvação. Que Ele nos abençoe. Amém. Baixe sua cabeça, nós vamos orar nesse instante. Ó Deus, bendito e eterno Deus, louvado seja o Teu nome, a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua magnificência. Em todo o Teu poder, Senhor, Tu
enviaste Jesus, o teu Filho, o único Filho, para trazer salvação a todos aqueles que creem. Ó Pai bendito, derrama teu Espírito sobre nós, nos enche com o teu Espírito Santo a cada dia, para que nós proclamemos essa verdade, salvação dos pecados só em Jesus e por meio de Jesus. É nesse nome precioso que nós oramos. Amém. Receba a bênção dos apóstolos nesse instante. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça, maravilhosa e eterna graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, as consolações, a comunhão, o discernimento, a presença do Espírito Santo, esteja com cada um de nós e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.